Bendito o que vem em nome do Senhor. Meus amados irmãos, iremos estar falando destes versículos nesta palavra de Deus, onde a Bíblia vai estar registrando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Às vezes, meus amados irmãos, nós achamos bonitos, nós achamos interessante, e é realmente importante, é interessante, é significativo, é a palavra de Deus, precisa ser lida, meditada, aplicada em nossas vidas e vivida. Pois afinal de contas, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta. Não podemos viver ou agir se não for de conformidade com esta palavra, que é santa, que é poderosa e que é digna de toda aceitação. E às vezes nós vemos aqui este episódio, a satisfação, a alegria do povo ao recepcionar Jesus quando chegara em Jerusalém. E alguns detalhes a gente passa despercebido, mas não tem nada que seja detalhe na palavra de Deus que não tem uma importância significativa nas nossas vidas. Quando o Senhor Jesus ia para Jerusalém, ele estava em um culto com os discípulos. E quando já ia para Jerusalém, se aproximando de lá, ele ordenou que 2 de seus discípulos fossem na frente para organizar isso. Olha, vocês... E eles encontraram uma jumenta e um jumentinho. Eu quero chamar a atenção para esses detalhes aqui, não apenas para o texto escrito ao pé da letra, mas alguns pontos importantes que a gente precisa observar antes de fazer algum evento, antes de recepcionar alguém, ou seja, os envolvidos naquele episódio. O objetivo de Jesus era ir para Jerusalém, como foi, ser rejeitado pelas pessoas, como foi, ser preso, como foi, morrer e ressuscitar ao 3º dia. Essa foi a missão de Jesus. Mas, em alguns detalhes da nossa vida e na vida de Jesus, a gente precisa atentar para que a gente não caia na tentação de cometer uma idolatria, digamos assim, ao recepcionar alguém, ao honrar alguém. Honrar quem tem honra é bíblico, respeito, tudo bem. Mas alguns detalhes a gente precisa observar. Nesse texto aqui, o Senhor Jesus indo para Jerusalém, as pessoas souberam que Jesus ia, obviamente, e talvez se preocuparam. Não, a chegada de Jesus em Jerusalém, vamos preparar. Vamos honrá-lo como rei. Vamos festejar, vamos alegrar. Mas aí é uma alegria momentânea que quando as pessoas que clamavam Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, isso em um domingo, aí passa-se domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, essa mesma multidão está mandando crucificar Jesus. Quer dizer, emoções momentâneas. Emoções momentâneas que a gente, por vaidade ou até por vanglória, às vezes presta certa homenagem com um intuito hipócrita. E isso não é bom e nem é agradável a Deus e nem para ninguém. No entanto, o Senhor Jesus, ele chega em Jerusalém montado em um jumento. Uma coisa que nos chama a atenção é que as pessoas fizeram um cortejo, fizeram uma receptividade extraordinária, digna de Jesus. Só que o Senhor Jesus, ele não atenta muito para essa situação de aplausos, de honra, desses ornamentos, dessas coisas naturais, efêmeras e passageiras. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, ele vai entender que esse tipo de coisa é vaidade. Não vale a pena. É investimento sem retorno. Pois afinal de contas,
o nosso real investimento precisa e deve ser no reino de Deus. É para o reino de Deus, é para a glória de Deus, é para a honra do Senhor Jesus. Quando eles fizeram aquela ornamentação para recepcionar Jesus, colocaram ali, se fosse hoje, por exemplo, tapete vermelho para o Senhor Jesus passar. Não, porque diz lá que eles colocaram as suas vestes. Quando fala de vestes, está falando de quê? Está falando daquilo que eu vejo. Está falando de coisas visíveis. Está falando de coisas que vai me trazer glamour. De coisas que vai me trazer aplausos. Eles cortavam ramos de árvores para enfeitar aquela rua onde Jesus ia passar. Está falando de sacrifício, esforço e desnecessário. Claro, recepcionar Jesus, vamos fazer de tudo para que ele se sinta em casa, para que ele se sinta bem. O Senhor Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele chora ao ver a cidade. Quer dizer, a visão espiritual que Jesus teve de Jerusalém não era o que eles estavam mostrando por meio de suas atitudes e obras. Logo, aquelas roupas bonitas que eles colocaram ali, aqueles tecidos, aquela confecção, aquela ornamentação daquela rua, com roupas, com árvores e com plantas e com flores. Quem usufruiu de tudo isso? Jesus disse, eu não vou nem pisar nisso aí. Caçou um jumentinho, montou em cima dele. Quer dizer, fizeram alguma coisa para Jesus. Fizeram uma ornamentação para Jesus. Colocaram tapetes para Jesus. Honrarias para Jesus. Mas quem usufruiu dessas coisas? O jumento. Quem pisou nas roupas? O jumento. Quem pisou naquela ornamentação era para quem? Alguém vai dizer, é para a honra e glória de Jesus. Mas será que o que nós estamos fazendo está honrando e glorificando o nosso mestre? Será que nós não estamos querendo aplaudir e louvar mais o homem do que Deus? Será que nós não estamos cometendo uma idolatria ao invés de adorar o único Deus verdadeiro? Amados, Senhor Jesus, ele precisa ser honrado e por nós. Ele precisa ser glorificado por nós, mas isso de verdade. Isso de verdade. Quando Jesus chega em Jerusalém, que vai lá no templo, ele vê a patifaria que tem lá no templo. Quer dizer, o que aquelas pessoas estavam fazendo, aquela ornamentação toda, não era verdadeira. Era alguma coisa para tentar camuflar os podres de quem estava no templo. Pois quando Jesus chega no templo, depois de passar por aquela avenida, por aquela ornamentação toda, que ele chega no templo, ele desce o chicote. A Bíblia diz que ele torce um chicote, faz um chicote, um azorrague, e desce, ataca naqueles homens, solta os que estão cativos ali, os animais, derrama as moedas, o dinheiro, e expulsa os cambistas. O que Jesus faz ali no templo? Ele disse, olha, vocês fazem da casa de oração, que é a casa do meu pai, esconderijo de ladrão. Vocês fazem da casa do meu pai refúgio de homens maus. Refúgio de homens indecentes. Ou seja, aquele sacrifício que eles fizeram para Jesus entrar em Jerusalém não significou nada para Jesus.
Não vamos fazer aqui, vamos fazer uma recepção, porque assim sendo, o Senhor Jesus vai se agradar, vai ficar feliz e não vai nem olhar algumas coisas. Quem diz que Jesus está interessado nas coisas passageiras desse mundo? O que Ele quer que nós fazemos é exatamente aquilo que Ele fez. Pregar a palavra de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, a comida de Deus, é fazer a vontade dEle. É fazer a vontade daquele que enviou. Então Jesus chega lá no templo em Jerusalém e vê aquela bagunça. E a atitude de Jesus no templo demonstra exatamente o desprazer que Deus estava tendo com aquele povo em Jerusalém, na proporção que eles se apresentavam diante de Deus com hipocrisia e com falsidade. Ele havia dito uma certa vez: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. E aí quando sabem que Jesus vai para Jerusalém, não, Jesus vai vir para Jerusalém, e com certeza ele vai vir aqui no templo, e ele vai ver o que nós estamos fazendo aqui, vendendo, negociando a fé dos outros, tomando dinheiro do povo, fazendo tudo que não agrada a Deus. Então vamos fazer o seguinte: vamos recepcionar esse homem de uma maneira tão extraordinária, que ele vai ficar tão feliz e honrado que não vai ver essas coisas ruins aqui no templo. Quem disse que você engana Deus? Quem disse que Jesus não vai ver o zelo de Deus pela causa de Deus? Não tem oferta, não tem coisas que você pode fazer que vai aplacar a visão de Deus dentro do reino de Deus. Então, não faça sacrifício de tolo. Agrade a Deus. Faça a vontade de Deus. Honra a quem tem honra. Glória a quem tem glória. Jesus uma certa vez disse assim: olha, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. O que é de César é de César. Deus não quer nada de César, mas o que é dele, de Deus, ele exige. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. A mesma exigência que Jesus fez, dai a César, ele disse, dai a Deus. O que temos oferecido para Deus? Será que o que estamos fazendo, será que as nossas atitudes, será que as nossas maneiras de agir diante do povo de Deus, na casa de Deus, no reino de Deus? Olha, irmãos, nós estamos no reino de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus, mas será que Deus está aprovando as nossas atitudes? Será que Deus está aprovando as nossas obras no reino dele? Será que ele não vai descer com um chicote, com azorrague de couro, com chumbo e pedaço de osso na ponta e descer ataca em muita gente? Ah, meu irmão, sei que uma mensagem dessa não é boa para alguns ouvir, mas alguém tem que falar. E se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Se alguém não falar, as pedras clamam. Portanto, meu amado irmão, vamos cada dia buscar a Deus e ver o que realmente nós estamos fazendo para Deus. Será que o que estamos fazendo para Deus, Deus está se agradando? Ou será que nós estamos tentando, ou será que alguém está tentando ludibriar Deus com algumas obras? Com algumas coisas exorbitantes? Com algumas coisas que aparentemente é boa, é bonita, é fantasiosa. Olha, Deus não se engana com fantasia, não. Deus não se engana com luxo. Ele é dono da riqueza, dono do ouro e da prata. Nada que façamos aqui é suficiente para agradar a Deus, para surpreender Deus. Vamos fazer aquilo que Ele quer que façamos. Evangelizar os pobres, curar os enfermos, pregar a sua palavra. É isso que Ele quer que façamos. Com simplicidade, com humildade. Na simplicidade da palavra de Deus. Na humildade do Espírito Santo. A igreja primitiva, eu sei disso através dos textos sagrados, era uma igreja simples, singela, humilde, mas era cheia do Espírito Santo. Jesus batizava todo dia, salvava todo dia, milagre toda hora, a igreja crescia, a obra de Deus crescia, mas era um povo tudo humilde, falava a mesma língua, estavam todos em comunhão,
Todos estavam de comum acordo, era na união, na oração, na comunhão, no partir do pão. E Jesus estava presente com eles, confirmando a palavra através dos milagres. Jesus sempre esteve presente na vida daqueles que primam e prezam pelo reino de Deus. E se alguém querer intrometer-se com novidades, que para Deus não é novidades, e atrapalha até o crescimento e o bom andamento da obra de Deus. Que nós possamos fazer aquilo que Deus quer que façamos de maneira digna, honrosa, respeitosa, mas para a honra e glória do nome de Jesus. Que as nossas obras glorifiquem a Deus. Que as nossas atitudes glorifiquem o nosso Papai do céu. Meus amados irmãos, Deus nos abençoe na tarde deste dia.